Digno é o Senhor. Vamos lá, canta comigo, ó. E sobre um trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Vamos lá, levanta suas mãos aí, diga assim, ó. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Oh, aleluia! Mas ressuscitou na semana de Páscoa, né, querida? Ainda envolvido por esse, não é, ambiente glorioso. Aleluia! Lembrar que ele sim morreu, mas que ele ressuscitou faz toda a diferença na nossa vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo aqui, querido, já deixa aqui a sua inscrição, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like. Se você faz parte dos nossos escudeiros, que já está há 94 dias aqui com a gente lendo a Bíblia, parabéns pela sua fidelidade, pela sua constância. Saiba que Deus vai fazer coisas lindas. Hoje é dia de livro novo, hoje é dia da gente começar de fato lendo Deuteronômio. Terminamos o livro de Êxodo no vídeo passado com fidelidade, lendo os 36 capítulos ali, e hoje nós vamos começar algo novo. Quero também lembrar você que de segunda a sexta, lá no meu Instagram, não é? O Leandro Machado tem uma live dos escudeiros das 7 às 7 da manhã, não é? Dura 1 hora ali, um tempo precioso para você receber da palavra. Quero lembrar também que estamos lançando um livro novo, hein? Vai lá, acessa lá bit.ly/Pastor Leandro Machado e adquira já o seu e-book novo, né, do meu livro Sexo Sem Vergonha, ou também do livro Namoro Fast Food. Eu tenho certeza que o seu relacionamento não vai ser mais o mesmo. A pessoa precisa aprender, né, sobre sexo, masturbação, pornografia, assuntos que as igrejas infelizmente não tratam, mas nós vamos tratar. Por apenas R$ 9,90 você pode ter acesso lá ao e-book, baratinho demais, quase de graça. Bora lá, ó, mais de 120 páginas. Um tem 180 páginas, outro tem 120. São livros tops dos tops dos tops das galáxias. Bora lá então, Mateus capítulo de número 26, a partir do verso de número 26. Aumenta o som, você que está na academia, você que está ouvindo, correndo, e pega a Bíblia aí, você que está acompanhando a leitura comigo. Então bora, Mateus 26, do verso 26 até o 46. Ele vai dizer assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, então dizendo: tomem e comam, porque esse é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus e depois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Nele derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo: não voltarei a beber desse vinho, até que um dia com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para os montes das oliveiras. 31. No caminho Jesus disse: essa noite todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês na Galileia. Pedro então declarou: pode ser, não é, que todos os outros te abandonem, mas eu jamais te abandonarei. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, que essa noite mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele continua dizendo, no verso 35, Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais te negarei. E todos os outros discípulos também falaram o mesmo, né? Maria vai com as outras aí, né? Então bora lá, 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste ao ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. E ele avançou um pouco e curvou-se o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Não puderem porventura vigiar comigo nem por 1 hora, disse Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação. Pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. 42. Então os deixou pela segunda vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça sua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou dormindo de novo.
pois não conseguiram manter os olhos abertos. 44. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. E em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Veja, chegou a minha hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, o meu traidor chegou. Então, olha que coisa doida, sabe? Esse texto para mim ele é muito fantástico porque ele mostra a humanidade de Jesus, né? Eu sei que é muito difícil da gente entender isso, mas a Bíblia traz como Jesus sendo 100% homem e 100% Deus aqui na Terra. E a gente vê essa humanidade sendo manifesta aqui pela aflição que ele passa, né? Ele começa a ter um discurso falando sobre na sua morte e até aí, né? Um discurso pesado. Muitas pessoas abandonam Jesus durante esse discurso, mas na noite ali, né, na pré-traição, a gente percebe que a mente dele de fato estava jogando pesado, o corpo estava jogando pesado, mas algo aqui é fantástico. Ele diz: Pai, se não tiver outra forma, né, vai desse jeito mesmo, porque eu não quero fazer a minha vontade, mas a sua. Gente, é assim que nós temos que agir. Dificuldades vão se levantar, problemas vão se levantar, mas a vontade de Deus é essa que nós temos que seguir, independente de qualquer coisa. Pode ser difícil, pode parecer que naturalmente não é a melhor decisão, mas se Deus falou ao seu coração, vai e faça. Porque a bênção, a plenitude das bênçãos, ela é um resultado de fidelidade às direções do Espírito. Bora lá então agora para Deuteronômio, vamos começar um livro novo, Deuteronômio capítulo de número 1. Aos poucos agora nós estamos avançando, não é, para os livros para terminar o Pentateuco. Lembra que o Pentateuco, né, ou Torá, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Então nós estamos aí para finalizar aqui o último livro da Torá, né? Então nós vamos começar ele, né? Deuteronômio capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, nós vamos ver Deuteronômio 1 e 2, tá bom? Bora lá. Essas são as palavras que Moisés disse ao povo de Israel quando estavam no deserto ao leste do Rio Jordão, acampados no Vale do Jordão, perto de Suf, entre Parã de um lado e Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe do outro. Normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cades Barneia pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos foram da saída do Egito, do primeiro dia do 10º mês, não é? A Moisés então se dirigiu aos israelitas e transmitiu tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado. Verso 4. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus que vivia em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Barsam, que vivia em Astarote. Enquanto estavam na terra de Moabe, ao leste do Jordão, Moisés começou a lhe explicar as seguintes instruções. Verso 6. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: vocês já ficaram muito tempo nesse monte, é hora de levantar o acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, todas as regiões vizinhas do Vale do Jordão, região montanhosa e colinas do oeste, o Negueb e a planície costeira. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano, avance até o grande rio Eufrates. Veja, eu lhes dou toda a terra de Israel. Entrem e tomem posse dela, pois a terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados é Abraão, Isaque e Jacó e a todos os seus descendentes. Moisés continuou naquela ocasião e lhes disse: vocês são um peso grande demais para carregar sozinho. O Senhor seu Deus aumentou a população e tornou tão numeroso quanto as estrelas do céu, que o Senhor Deus de seus antepassados os multiplique 20.000 vezes mais e os abençoe como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Verso 13. Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, conhecido pela sabedoria e entendimento, e eu designarei para que sejam líderes. Então vocês responderam: seu plano é bom. Assim convoquei os homens respeitados e que vocês selecionaram das suas tribos e nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1.000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos. Cuidem tanto dos casos pobres como dos ricos. Não deixe que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Tragam-me os casos que foram difíceis demais para vocês e eu cuidarei deles. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Verso 19. Em seguida, conforme o Senhor nosso Deus ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto imenso e assustador, como vocês lembram, e nos dirigimos à região montanhosa dos amorreus. Quando chegamos a Cades Barneia, eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá.
Vejam, o Senhor seu Deus colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor Deus deu ante os seus antepassados e lhes prometeu. Não tenham medo nem desanimem. Então todos vocês vieram e me disseram: primeiro enviemos espiões para que façam reconhecimento da terra por nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão quais são as cidades que devemos entrar. A ideia me pareceu muito boa, por isso escolhi 12 espiões e de cada tribo os enviei. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e fizeram um reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da região e os trouxeram para nós. Então relataram: a terra que o Senhor nosso Deus nos dá é de fato muito boa. Verso 26, está lembrado dessa história aí? Lembra que ele está aqui repassando, ele está recapitulando tudo aquilo que aconteceu desde a saída lá do Egito, tudo aquilo que a gente já leu com detalhes. E é tão gostoso, né, gente? Quando você está lendo algo, você sabe do que está acontecendo, você já leu, você já foi, não é, de fato esclarecido acerca disso. Bora lá, verso 26. Contudo, vocês se rebelaram contra o Senhor seu Deus e recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia, porque nos trouxe do Egito a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde iremos agora? Os nossos irmãos desanimaram com seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos do que nós. Suas cidades são tão grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos os descendentes de Enaque, e eu lhes disse: não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor seu Deus irá diante de vocês e lutará em seu favor, conforme tudo que vocês viram fazer no Egito. Também viram como o Senhor Deus cuidou ao longo do caminho de cada um de vocês, enquanto viajavam pelo deserto, como o pai cuida do filho. Ele os trouxe até esse lugar. No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar em Deus, seu Deus, que vai adiante de vocês buscando lugares e acamparem, guiando com uma coluna de fogo e uma coluna de fumaça. Gente, eu acho isso aqui muito doido, né? Isso pode ser aplicado como uma verdade para os nossos dias. Mesmo o povo desfrutando de coisas sobrenaturais de forma diária, fica imaginando isso, gente. Lá tem um tempo todo uma coluna de fumaça, depois tem coluna de fogo, e é maná vindo, e aí depois é codorna, e é Deus fazendo tudo. Ainda assim, o povo ingrato, né, ficava falando: era melhor morrer no Egito, era melhor morrer no Egito. Sabe, querido, isso mostra pra gente a importância de cuidar e fazer a manutenção diária do nosso coração. Talvez você possa estar indo na igreja, você possa, né, até estar desfrutando de coisas sobrenaturais de Deus, mas se você não cuidar do seu coração, é por isso que Provérbios 4 diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Pode ser que uma hora você se levante em rebeldia, como Corá se levantou, e ali todos morreram, como outros homens de fato deixaram, não é, as orientações de Deus para dormir com as mulheres midianitas, e todos, né, morreram, mais de 24 mil homens. Sabe, querido, todas as vezes que nós perdemos o nosso coração, nós podemos perder a nossa vida, nós podemos perder a bênção, podemos perder tudo aquilo que Deus planejou. Então, constantemente, cuide do seu coração para não errar, tá bom? Bora lá então. Verso 34. Quando o Senhor ouviu, né, que vocês se queixaram, ficou irado, por isso fez um juramento: nenhum de vocês dessa geração perversa viverá para ver a boa terra que jurei aos seus antepassados. A única exceção será Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e seus descendentes parte da terra que ele explorou durante sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse: você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra aos seus filhos pequenos, às crianças que não sabem a diferença entre o certo e o errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto, em direção ao Mar Vermelho. Então vocês admitiram: pecamos contra o Senhor. Agora subiremos e lutaremos pela terra, como o Senhor nosso Deus ordenou. Seus homens se armaram para a guerra, pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Mas o Senhor me encarregou de lhes dizer: não ataquem, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Foi o que lhes disse, mas vocês não me deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e arrogantemente foram à região montanhosa para lutar. Os amorreus que viviam ali saíram e atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Hormá. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los, por isso ficaram em Cádiz por um longo tempo. Agora Deuteronômio capítulo de número 2, verso 1.
Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo, vagamos de um lugar para o outro na região do Monte Seir. Finalmente, o Senhor me disse: vocês andaram por essa região montanhosa tempo suficiente. Agora sigam para o norte e deem as seguintes ordens ao povo. Vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do Monte Seir, e não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Paguem por todo alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor seu Deus tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um dos seus passos e por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor seu Deus tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Assim, contornamos o território dos nossos parentes e descendentes de Esaú que habitam na terra de Seir. Evitamos o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Elate e Ezion-Geber. Então, quando nos dirigimos para o norte do caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu: não perturbem os moabitas, dos descendentes de Ló, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles propriedade da região de Ar, e não darei a vocês parte nenhuma do território deles. Verso 10. Antigamente o povo chamado Emins havia habitado a terra de Ar, eram tão fortes e numerosos e altos quanto os Enaquins. Os Emins e os Enaquins também eram conhecidos como Refaíns, embora os moabitas os chamavam de Emins. É só nome lindo, não é verdade? Em outros tempos, os Oreus haviam habitado em Seir, mas os Edonitas os expulsaram e ocuparam sua terra da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã, quando o Senhor deu a terra a eles. Verso 13. Então o Senhor nos disse: mexam-se, atrevam-se, atravessem o ribeiro de Zerade. Assim atravessamos o ribeiro, 38 anos se passaram, desde que partimos pela primeira vez em Cades Barneia até atravessarmos, por fim, o ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão do Senhor então pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Verso 16. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse: hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar, e se aproximarão da terra dos Amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Verso 20. Antigamente aquela região era considerada a terra dos Refaíns, que haviam habitado ali, embora os Amonitas os chamassem de Zanzumins. Verso 21. Também eram tão fortes e numerosos e altos quanto os Enaquins, mas o Senhor os destruiu para que os Amonitas tomassem posse de sua terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, pois destruiu os Oreus para que os descendentes de Saul estabelecessem-se naquele lugar. Os descendentes de Esaú habitam na terra até hoje. Verso 23. Algo parecido aconteceu quando os Caftoreus de Creta, esse nome é diferente, né? Caftoreus de Creta invadiram e destruíram os aveus que habitavam em povos da região de Gaza. Então o Senhor disse: mexam-se, atravessem o vale Arnon. Vejam, e eu lhes entreguei o amorreu Seom, o rei de Esbom, e lhe darei tudo a terra dele. Ataquem e comecem a tomar posse do território. A partir de hoje farei os povos de toda a terra que se encham de medo por sua causa. Quando ouvirem os relatos acerca de vocês, tremerão de angústia e pavor. Verso 26. Do deserto de Quedemote enviei embaixadores ao rei Seom de Esbom, com a seguinte proposta de paz. 27. Deixe-nos atravessar seu território e ficaremos na estrada principal, e não nos desviaremos nem para um lado nem para o outro. Vendo-nos alimento para comermos, água para bebermos, pagaremos por tudo. Queremos apenas permissão para passar pelo seu território. Os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas, os que habitam na região de Ar. Deixe-nos passar e atravessar o Jordão para entrarmos na terra que o Senhor Deus nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não permitiu passar, pois o Senhor seu Deus endureceu o coração e se tornou hostil a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Então o Senhor me disse: veja, eu entrego o rei Seom e seu território agora. Comecem a conquistar sua terra e tomem posse dela. Então o rei Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza. Mas o Senhor nosso Deus o entregou a nós e matamos a ele e os seus filhos e todo o povo. Conquistamos todas as cidades e destruímos completamente e matamos os homens, mulheres e crianças.
Não poupamos ninguém. Tomamos como despojo todos os animais, todos os objetos de valor da cidade que conquistamos. Também conquistamos Aroer, à beira do vale de Arnon, além da cidade do vale e toda a região de Gileade. Nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o nosso Deus nos entregou tudo. Evitamos, porém, a terra dos Amonitas ao longo do rio Jaboque, e a cidade da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor nosso Deus havia ordenado que deixássemos em paz. Então a gente está vendo aqui tudo que Deus fez, né? Todo o caminho, toda a direção. E é muito legal isso, gente. A gente vê que Deus cumpre aquilo que Ele fala, né? Quando as pessoas tiveram ali, de fato, né, um feedback negativo, se a gente pode dizer assim, né? Aqueles 10 espias junto ao povo, Deus falou, acabou para vocês, não vão entrar. E de fato, eles ficaram rodando 40 anos até todo mundo morrer. Naquele momento, todo mundo que tinha 20 anos para menos, né, sobreviveu, né? Quem tinha 20 para mais, de fato morreu, não entrou, com exceção de Josué e Caleb. Bora lá então agora para o livro de Jó, para a gente finalizar a leitura de hoje. Jó, capítulo de número 4, ele diz assim, ó, Jó 4:1. Lembra que Jó tá naquela questão lá, perdeu os filhos, agora tá com uma doença no corpo, né? Tá com muita dor, né? E o diabo tá tentando acabar com a vida dele, tirar a fé dele, mas ele tá perseverando. Jó 4:1 diz: Então Elifaz de Temã respondeu a Jó: Você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo a muita gente, deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora vem a aflição e você desanima. Quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? Pense bem. Acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos? Pelo que tenho observado, os que cultivam maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Um sopro de Deus os destrói. Desaparecem com uma rajada de sua ira. O leão ruge e seu filhote rosna, mas os dentes dos leões jovens são quebrados. O leão feroz morre de fome, porque não há presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Essa verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ela veio à noite numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o terror se apoderaram de mim, fizeram estremecer os meus ossos, um espírito passou diante do meu rosto e pelos do meu corpo todo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver sua forma. O vulto estava diante dos meus olhos. No silêncio ouvi uma voz dizer: Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Verso 18. Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa os seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará nas pessoas feitas de barro. Vêm do pó e são facilmente destruídas como tranças. Estão vivas pela manhã, mas mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre sem deixar vestígio. As cordas de sua tenda são arrancadas e a tenda desaba. E na ignorância morre. Olha que coisa doida aqui, não é? A gente começa a ver, não é, esse conflito, né, dentro da mente de Jó, e vira aquele negócio, né? Tipo, muitas vezes líderes passam por isso. Fala, puxa, você ajuda todo mundo, você aconselha tantas pessoas a fazerem isso e isso, e na hora que acontece com você, né, parece que você não está conseguindo, parece que as coisas estão, né, dando ruim, né, indo de mal a pior. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, gente. Líderes também são humanos, pastores também são humanos, e muitas vezes eu vejo pessoas que elas têm de fato essa, né, essa falsa ideia de que eles são perfeitos, sabe? Quando você vê um líder seu, um pastor, né, alguém que está em uma posição dentro da igreja, né, que sempre ajudou você, passando por uma situação de dificuldade, ajude, tenha paciência, ore, aconselhe. Afinal de contas, querido, eles também são homens, revestidos de autoridade e unção, mas eles também são homens. E eu quero deixar aqui, não é, de fato, uma tarefinha para você. Pega alguma pessoa, querido, que teve uma boa influência para você em algum momento da igreja, ou lá quando você foi salvo, ou quando seu casamento estava com problema, ou hoje na igreja que você frequenta. Manda uma mensagem, fala para ele, fala assim: ei, pastorzão, obrigado por tudo. Ei, pastora, ei, líder. Não é, querido, segundo aquilo que a sua igreja tem. Tem igreja que tem pastor, outra que tem bispa, outra tem pastor. Independente, querido, se é homem ou mulher, né, num cargo, seja de domínio, de presidência da sua igreja ou de departamento, sabe, expresse essa gratidão. E
honre a vida deles. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, te agradeço por ter aqui, o Senhor tem nos ajudado. Declaro mesmo o melhor do Senhor se manifestando na vida de cada um dos meus irmãos, para que o Senhor, Pai, possa usá-los como um luzeiro em dias de trevas. Nesses dias, Pai, onde o mundo passa por tantos problemas, que de fato, Pai, a atitude correta para com a Tua palavra, de honra, de submissão, Pai, confessando fé, crendo, agindo corretamente, possa produzir frutos grandiosos na vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, porque cada um que tem se exposto à palavra vai ter a sua vida transformada para melhor e vai viver tudo aquilo que o Senhor tem nas finanças, na saúde, na família e no ministério, para honra e glória do Teu nome, Pai. Eu oro e já te agradeço por tudo. Amém. Aleluia. Amém, gente. Glória a Deus. Você pode colocar aqui embaixo, escreve nos comentários aqui, ó. Líderes são humanos. Escreve aqui para mim, líderes são humanos. Eu creio que essa é uma das coisas que as pessoas às vezes não entendem. Então, lembra aí, eles podem errar e eles também precisam da sua ajuda. Deixe seu like. Lembre que você pode visitar lá bit.ly/Pastor Leandro Machado. Nós temos o lançamento dos nossos 2 livros, Namoro Fast Food, não é? E também o Sexo Sem Vergonha, tudo que não te contaram sobre pornografia, sexo e masturbação. Tudo por R$ 9,90. Gente, é muito barato, R$ 9,90 cada PDF. Tem 170, 120 páginas, não é? São livros cheios de conteúdo mesmo. Vai lá, garante já o seu e-book e seja abençoado no seu relacionamento, vivendo tudo aquilo que Deus tem. Um grande abraço, até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.